Você quer sentir poder? Você quer ver hoje glória? Abre bem o coração, determine a vitória. Vai ver o céu se abrir e também fogo descer. E não tenha medo, irmão, deixa Deus usar você. Você vai ver como é gostoso, como é glorioso viver na unção, ter autoridade pra dizer pro mal, tu tá amarrado em nome de Jesus. Ter sapato de fogo, vestimenta de fogo, capacete de fogo, andar em brasa do céu. Vai dando glória, porque o varão está passando agora. E vai passando, renovando, e vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo mal. É muito fogo, é muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus receba a vitória. E vai passando e renovando, e vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo mal. É muito fogo, é muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus receba a vitória. Se você não fala em línguas, hoje aqui vai falar. Se estás desanimado, você vai se levantar. O negócio aqui é sério, não é uma ilusão. Se aqui entrou Tomé, vai ser transformado em fé. E vai passando, renovando, e vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo o mal. É muito fogo, é muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus receba a vitória. E vai passando e renovando, e vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo o mal. É muito fogo, é muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus receba a vitória. É muito fogo, é muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus receba a vitória. É muito fogo, é muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus receba a vitória. Glória a Jesus! Estamos mais uma vez aqui na Rádio NPF, programa Jovens Sois Fortes. Mais um sábado, glória a Deus, com o Carlos Wesley, que tá aí no off, né, Carlos? Mas tá no off, mas tá cheio do poder, glória. Vamos falar agora com o nosso querido convidado, uma honra recebê-lo aqui. Foi muito bem falado, me falaram tanto do William, tem que convidar o William Ribeiro, e eu não resisti. Chamei esse homem de Deus, William Ribeiro. Barão, dá saudações aí para os nossos ouvintes, um glória, se apresenta aí para os nossos ouvintes da Rádio NPF. Gente, paz do Senhor, eu sou o William Ribeiro, para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos, partilhando desse tempo de comunhão e participando aqui da Rádio NPF. Penso que vai ser um tempo de muito proveito, muita comunhão e feliz, obrigado pelo convite. Parabéns a toda a organização aí, a galera da organização. A minha oração é que Deus siga prosperando vocês e dando crescimento a esse lindo trabalho. Para mim é uma honra mesmo estar aqui. Glória a Deus. A gente vai iniciar lendo o tema do programa, né? Jovens Sois Fortes, vem de 1 João 2,14. Vamos ler rapidinho aqui, você que está na sua casa, pega a palavra, participe conosco, tá bom? 1 João 2,14, diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, e eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e mais que vencedores, né, cara? Mais que vencedores, né? Porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Glória a Jesus. Bom, meus irmãos, vamos fazer uma oração rapidinho aqui. Eu quero bater um papo aqui com o William, alguns assuntos que a gente separou para conversar com ele, e eu tenho certeza que será uma bênção, tá? Vamos orar rapidinho e a gente já inicia essa programação. Vai compartilhando, para sabe aquele crente Raimundo, pé na igreja todo mundo? Vai compartilhando para ele, isso, ele precisa dessa palavra, que eu tenho certeza que Deus irá falar com ele nesta tarde, ok? Vamos orar e iniciar esta programação.
Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez aqui nos encontramos em Tua presença, Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui, Senhor Jesus, na Rádio NEPF, mais um sábado, meu Pai, para transmitir, Senhor Jesus, a palavra de Deus, para aconselhar jovens, meu Pai, que estão perdidos neste mundo, meu Pai. Nós te pedimos que nos inspire, guie este programa, que seja um programa mais que abençoado. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. William! Vamos começar, depois de 3 horas de conversa. O negócio estava pegando fogo aqui. Estava 500 graus. Vamos começar aqui. Eu quero entender um pouquinho como iniciou a sua chamada, pregação. Né? Eu tenho certeza que canta, tem uma cara que canta, viu? Mas na pregação, o chamado, eu quero entender como iniciou também a sua trajetória cristã, se é desde o berço. E a gente entra nessa parte de você explicar aí a sua trajetória desde o início e também a sua chamada aí à pregação da palavra. Bom, eu na verdade, eu passei a acompanhar o meu pai. Meu pai se converteu na Igreja Deus e Amor maio de 92. Eu tinha 5 anos de idade quando meu pai se converteu. E aí nós passamos a congregar na Igreja Deus e Amor. Depois de 2 anos, a minha mãe se converteu. Então, primeiro foi o meu pai, em casa somos eu, meu pai, minha irmã e minha mãe. E eu e minha irmã passamos a acompanhar o meu pai. Depois de 2 anos, a minha mãe declarou Jesus como Senhor da vida dela também. Nós morávamos no Parque P, ali na região do Campo Limpo, Zona Sul, próximo ao Capão Redondo ali. E congregávamos no Parque Regina, numa Igreja Deus e Amor que tem no Parque Regina. E dos meus 5 anos pra frente, eu me lembro que com 11 anos eu aprendi a arranhar um pouquinho no violão lá, comecei a fazer aula de violão. Meu pai conseguiu um violãozinho lá pra mim com 3 cordas e eu aprendi a tocar, com muita luta. E aí passei a tocar na igreja. Aí eu comecei a tocar com 11 anos de idade e tocando até os 15 para 16, eu acompanhava um rapaz que cantava na igreja, né? Eu fazia parte de uma banda que tocava para esse irmão, e ele atendia convites, e eu passei aí com ele e tal. E aos meus 16 anos de idade, eu tive um encontro com Deus na sala de casa. Então, aos 16 anos de idade, 15 para 16 anos, eu tive um encontro com Deus e eu me lembro que esse dia eu chorei muito, assim, tava tocando um hino Diante do Trono. Cheguei em casa, liguei o rádio, tava tocando um hino Diante do Trono, e aquele louvor começou a falar muito comigo, muito mesmo. E aí o Espírito Santo me abraçou ali, cara, me abraçou. E dali pra frente eu comecei a tomar uma outra postura, porque não vou generalizar, mas grande parte, ou uma parte dos músicos, na verdade, na igreja, eles têm interesse pela música em si. E quando acaba, pelo menos na igreja onde eu congregava, quando acabava o período da música, tinha uma padaria do outro lado da rua, a gente ia pra lá tomar coca até o culto terminar. Mas aí, quando eu tive esse encontro com Deus, cara, a minha vida mudou. Esse rapaz, ele cantava e pregava, né, nas agendas dele. E aí eu falei pro meu pai, eu quero um terno, eu quero usar um terno, quero uma Bíblia. Meu pai me deu uma Bíblia, eu tenho ela até hoje. Uma Bíbliazinha da capa marrom de zíper, assim, com harpa cristã e tudo. E aí, quando eu fui nessa agenda acompanhá-lo, eu fui de terno. Ele falou, rapaz, nunca tive de terno, porque conhecia, né? Eu fui um adolescente terrível, né? E aí ele falou, cara, você vai pregar. Hoje você vai pregar. Nós fomos atender um convite numa igreja em Carapicuíba, bairro do Ariston. Me lembro como hoje. Falei, cara, como assim pregar, cara? Ele começou a me dar uma suadeira, tal, porque onde ele ia, os cultos com ele, lotava, cara. E era uma igreja pequena. Me lembro que era uma igreja que, se coubesse aí 80 crentes, bem cheio mesmo, era muito. Mas, cara, quando ele falou que eu ia pregar, eu falei, vou chegar na igreja, vou dobrar o joelho, só vou levantar quando ele falar o meu nome. E foi o que eu fiz, cara. E aí, já coloquei no meu coração naquela hora que ele falou, você vai pregar? Eu falei, eu vou falar sobre a passagem do Mar Vermelho. Foi o primeiro texto que eu falei na minha vida. E aí eu me lembro que falei, e naquele dia 7 pessoas voltaram para Cristo e mais 5 pessoas aceitaram Jesus.
Dali para frente não parei de pregar. Eu comecei a me aplicar no Ministério da Palavra. Fui congregar na igreja, na sede da Deus é Amor, lá do Jardim Ângela. E aí congreguei lá por um bom tempo. Servi na Deus é Amor até os meus 21 anos, quando eu fui convidado para falar numa festa de jovens e adolescentes, numa congregação do setor 28 do Belém, aqui em Diadema. E aí me apaixonei pela igreja, cara. Fui falar na igreja assim, em um clima espiritual que eu nunca tinha vivido antes, algo diferente. Falei, vou orar a Deus para congregar nessa igreja. E aí eu fiquei 3 meses orando a Deus ali e tal. Só que nesse intervalo que eu estava orando a Deus, e nesse período eu já atendia convites na Deus é Amor, viajava, atendia convites fora e tal. Nesse período, nesses 3 meses que eu estava orando a Deus para mudar de ministério, eu já estava frequentando a escola bíblica dominical lá nessa congregação, porque na Deus Amor não tinha, né? Não sei hoje, faz muito tempo que eu saí. E aí eu fui disciplinado, cara, porque eu estava indo na escola bíblica. Aí depois desses 3 meses aí, o Senhor falou comigo, eu fui lá, conversei com o meu pastor na época, em exercício, e fui pro Belém. E aí comecei a servir no Belém, e toda a minha trajetória ministerial foi no Belém, no setor 28 em Diadema. Hoje tá com quantos anos, né? Hoje eu tô com 38 anos. Tá bem demais, né? Bem velho, né, cara? E aí eu fui cooperador no Belém, fui diácono, presbítero, evangelista, e aí pastor. Dessa trajetória toda a gente vai discutir um pouquinho sobre, mas quais foram os maiores aprendizados, William, que você teve até hoje? Eu sofri um pouco, por ser de uma denominação bastante rígida, eu sofri um pouco com algumas situações. Por exemplo, eu fiquei já disciplinado porque estava brincando, nós morávamos num escadão, e aí o dirigente da congregação onde nós congregávamos, ele passava na rua para ir para a congregação. Ele passou e me viu lá, cara, batendo bola com meus primos e tal. E aí eu fiquei disciplinado, 6 meses que eu tava batendo bola no escadão de casa. Mas assim, eu acho que quando eu comecei a tocar, eu enveredei um pouco para música secular, né? Eu até hoje gosto muito de música, eu gosto da música em si, entende? E aí eu sofri esse conflito, cara, de querer tocar música secular e música cristã, e aí aquilo misturava, porque a música secular ela tem uma mensagem com um propósito, e a música cristã tem uma mensagem com outro propósito. Acabou que quando eu tive esse encontro com Deus, cara, eu abandonei tudo. A minha maior experiência com Deus assim, foi esse dia. Eu estava só em casa. Eu cheguei, não tinha ninguém em casa, eu liguei o som e começou a tocar o louvor, cara. E aí o Espírito Santo me abraçou naquele dia, cara. É uma experiência, usar uma palavra que os pregadores usam, né? Inenarrável. Eu não sei descrever o sentimento assim vivido naquele momento. Olha só. Tem essas experiências que marcam, né? Marcam. Assim, eu acho que do cristão a experiência do batismo com o Espírito Santo também, né? Eu lembro perfeitamente, conhece o pastor Adriel Batista? Conheço demais. O pastor Adriel Batista. Você vai falar no 1, 2, 3. Grande abraço pro pastor Adriel. Mas aquele dia foi marcante, porque realmente eu senti algo que eu nunca tinha sentido, obviamente. Né? Mas é algo marcante, assim. A experiência pentecostal é algo assim extraordinário. Quem não viveu precisa viver. William, você teve a certeza ali do seu chamado. Você começou tocando violão, você falou? Sim. Depois entendeu que o seu chamado era na palavra. Sim. Entendeu? Mas teve um período que você talvez não sabia qual era o certo, ou você tinha certeza que era o violão, depois certeza que era a palavra. Na verdade, você acha que cada pessoa tem um chamado só, às vezes tem mais que um ministério? Queria saber um pouquinho disso. Cara, eu acho assim, por exemplo, comigo pessoalmente foi a questão da música foi mais uma ocupação do que um chamado. Por quê?
eu fui um adolescente muito terrível, assim, muito bagunceiro mesmo, cara. Muito bagunceiro. Então, por exemplo, o ensaio com as crianças, eu me lembro, na Deus Amor não tem adolescentes e jovens, lá tem juvenil e mocidade, né? Juvenil e mocidade. E aí eu me lembro que eu participava do ensaio, um ensaio no mês, cara, que os outros eu era expulso. Porque tinha um cercado de madeira assim com os balaústres e tal, para proteger a área que a galera deixava os instrumentos ali e tal. Eu pulava aquilo ali, cara, já estourei corda de guitarra. Até que um dia um rapaz que é muito meu amigo me ensinou quase tudo que eu sei. Me ensinou a andar de bicicleta, me ensinou a tocar, me ensinou a dirigir. É o César. Hoje ele é pastor de uma igreja muito, muito conceituada na Zona Sul, ali no Parque Arariba. Parque Regina, né? Descendo Assembleia de Deus Eterno. E de tanto eu dar trabalho, assim, a esposa dele era regente do grupo juvenil, né? Ela falou assim, vou falar com o Cezinha para ele te ensinar a tocar. Aí eu falei, beleza. Aí meu pai foi atrás de um violão usado, e aí eu comecei a aprender a tocar e peguei gosto, cara. E como assim, eu ia para a igreja e não tinha uma atividade, eu era muito hiperativo, tocar para mim foi uma atividade. Aí você pega gosto, né? Mais jovem, molequinho, você 12, 13, 14 anos, e aí você tá numa posição tocando ali, e aí a menininha olha aqui, a outra menininha olha ali, aí você pega gosto, né? Mas assim, vocação mesmo, acredito que eu me apaixonei pela palavra na primeira vez que eu preguei. Eu não tinha o hábito de ler, eu não tinha o hábito de orar. Embora nós fôssemos de uma denominação que preza muito pela oração, eu fui batizado do Espírito Santo, eu tinha 10, 11 anos. Porque todos os ensaios, nós orávamos pelo menos 20 minutos antes de começar o ensaio, de mãos dadas e tal. E aí a regente, a irmã Sueli, ela falava, vamos orar, Deus pode batizar vocês e tal e tal. E em um desses dias de oração, um dos ensaios que eu não fui expulso, eu fui batizado do Espírito Santo, cara. E assim, é algo espetacular, assim, é magnífico você ter essa experiência. Mas o chamado em si, penso eu que a minha vocação para a palavra falou mais forte comigo, sabe? Mas também penso que não é por isso que talvez tenha limites de chamado, porque tem pessoas que têm vocações e tal. Eu fui músico na igreja, mesmo depois de iniciar no Ministério da Palavra, fui músico. Quando eu vim para o Belém, fui músico na congregação onde congreguei. E foi isso. Fui líder de jovens, fui terceiro líder dos jovens lá na congregação também. E é isso. Então, você entendeu, mas o jovem que tem dúvida, não sabe. No caso, é isso dele, por exemplo, você pregou e entendeu naquele dia que era aquilo que Deus tinha para você. Então, eu acho que o jovem que tem dúvida, no caso, é isso, é ele entender. É isso aqui que Deus tem para mim. É quando ele chega a esse ponto que ele entende. Eu acho que é o casamento da vocação com o desejo. Porque a vocação e o desejo é o casamento perfeito. E assim, eu penso que no reino de Deus é vital para o crente descobrir o quanto antes qual é a sua vocação. Porque se você pegar o texto de João 15, Jesus dialogando com os discípulos através de uma metáfora, Jesus vai dizer que aquele que não produz vai ser cortado e lançado fora. Então, nós somos ramos enxertados na videira, mas quem não produz fruto... E se eu não sei minha vocação, como é que eu produzo? Entende? Então, assim, mas eu só tive a percepção da minha vocação depois desse encontro real com Deus. Então, não foi só a questão... Porque se eu falar para você que eu tinha desejo de ser pregador, eu não tinha. Assim, embora muito bagunceiro, eu era muito tímido, cara, para falar assim
Por exemplo, quando dava oportunidade no ensaio para falar alguma coisa, ou cara, você tá louco. E aí depois que isso aflorou em mim, desenvolveu essa, não sei se é habilidade, eu não sei se de falar, de querer falar e de ter essa aptidão por falar. Entendi. E aí eu até coloquei no quinto, que conselho você daria para o jovem que tem o chamado, sabe o chamado, mas tem medo de começar? Você disse que tinha medo até de oportunidade, né? Tinha. E hoje prega. Ó, eu cantei por um tempo também. Nós tínhamos um conjunto na Deus Amor e por um tempo eu cantei, porque o rapaz que cantava, acho que ele saiu, não lembro se ele saiu, ficou disciplinado, alguma coisa aconteceu. Tá. Eu acho que o pastor passou num bar e viu os caras brincando de sinuca, jogando sinuca e disciplinou ele e tal. E aí eu comecei a cantar. E assim, quando era pra cantar, cara, era o olho fechado, a mão fechada aqui, uma suadeira terrível e eu não via a hora de acabar o louvor, cara. De vergonha mesmo. E aí depois você vai. Então assim, tu tem um chamado, tu sabe que tem vocação para aquilo. Você precisa começar. Com as dificuldades que você tem, com as limitações que você tem, você precisa encarar que essa é a área que Deus quer te usar. E que isso é vital para a tua continuidade no reino de Deus. Porque se você não produzir... Belo corte, né? Vai sair. Bom, eu quero partir agora para a área de testemunho pessoal, né? Na verdade, a gente já conversou como foi seu encontro com Cristo, que você disse que foi na sala da sua casa, né? Qual versículo tem marcado a sua vida ultimamente? Naum, eu deixei até anotado aqui, cara. Tá na minha bio do Instagram, cara. Esse texto para mim é Naum 1:7. O texto diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Esse texto para mim é um texto áureo, porque você tem certeza da bondade de Deus, se garante na fortaleza dele, não nas suas forças. Então mesmo quando você estiver fraco, você pode contar em se abrigar na fortaleza dele. Ele conhece aquele que de fato confia nele. Então assim, esse texto, eu tive um período fora, né, da igreja, então desde que eu voltei, na verdade em vias de querer voltar, esse texto latejava no meu coração, cara. E eu sempre pergunto aos convidados que vêm aqui, qual personagem bíblico, se você chegasse no céu hoje, eu quero tomar claro, a gente sempre vai falar de Jesus, né? Eu acho que você mas tá, Jesus está do seu lado. Qual que é o personagem que você fala, eu quero convidar uma conversa com ele? Quero sentar e falar, rapaz, é embaçado. Cara, pra mim Paulo é o cara mais, assim, é um dos referenciais que você tem depois de Cristo na Bíblia, é Paulo, cara. Porque se você for ver, toda a construção teológica vem a partir de Paulo, né? Você pega a carta aos Efésios e a carta aos Romanos, cara. O cara estrutura todo um modelo de evangelho, de cristianismo, e um modelo doutrinário, e vai destrinchando uma série de situações. Paulo, para mim, ele tinha uma mente espetacular, cara. Não obstante a ter um encontro com Deus, e de fato isso muda a vida de qualquer ser humano, mas assim, o nível de sagacidade e de aptidão que ele demonstrou ter para diversas situações, assim, é algo, resiliência, sabe, diante das perseguições, manter a postura e assim, não perseguições só de fora, mas Paulo sofreu perseguições do clero interno, cara. Se você pegar, por exemplo, você pega uma questão que é muito complexa, que Paulo foi chamado para ser apóstolo de Cristo depois da morte de Jesus. Então, quando Pedro pega lá e faz aquela instituição de que quem vai assumir o apostolado tem que ter esse requisito, tem que ter visto no batismo de João e tal. Se você for olhar pelos requisitos que Pedro traçou, Paulo está fora.
Só que aí Jesus é espetacular, cara. Deus é terrível. Porque Deus dá uma experiência para Paulo que os discípulos não tiveram. Então, tipo assim, você está falando que tem que ter todos esses requisitos aqui. Eu não tenho, mas eu conheço um homem que se no corpo, fora no corpo, eu não sei. Quem sabe é Deus, mas ele viveu e viu coisas que... Isso vale para ser apóstolo? Entende? Então, assim, Paulo para mim, é um personagem que eu queria ter pelo menos uns 5 dias de conversa com ele. Não dá tempo, né? A gente conversa lá em cima. A gente sabe que a gente está numa época em que o celular tem sido o grande vilão para todo mundo. Mas como o programa é de jovem, então a gente puxa mais para o lado da vida do jovem, né? Na vida do jovem, né? Então não é constante, procrastinador. O celular tem atrapalhado muito. Eu acho que é o principal, vou falar. Não é só o vilão, mas é um dos principais causadores de... assim, eu vi uma definição, não é depressão, acho que não é exatamente isso, mas a questão de você mirar um alvo, mirar algo, e a frustração de você não conquistar aquilo traz aquela angústia, aquela ansiedade, talvez até a depressão. E o celular tem atrapalhado as pessoas conquistarem ou fazer o mínimo, o básico que deve ter feito. Por exemplo, deve ser feito devocional todo dia, oração, leitura da palavra. Eu digo assim, a vida de um cristão não consegue fazer por quê? Perde tempo nesse aparelho, perde tempo da sua vida nesse aparelho. Mas eu preciso, não sei, fazer um curso para me especializar. Perde tempo num aparelho. Então, assim, eu digo, como conciliar isso, William, sabe? Tem atrapalhado, tem causado problemas socioemocionais, emocionais, tem causado tudo isso por causa de um aparelho que é mal administrado, o tempo e tudo. Então, a minha pergunta é eu até coloquei como manter um devocional consistente todos os dias, mas eu abranjo para tudo isso de como é que equilibrar. A ferramenta em si é uma ferramenta muito boa, né? O problema é que o ser humano tem dificuldade com os excessos, né? Então, tudo que você exceder é nocivo. Se você não tomar cuidado, eu já me peguei em situações assim, cara. Do tipo, tá aqui no celular rolando feed, e aí vai para aquele Reels e vê vídeo aqui, vê um trecho, um corte de pregação aqui, uma reportagem política aqui, e quando você se dá conta, já se passaram 40 minutos, 1 hora, 1h30. Aquilo de fato é perdido. Embora traga consigo um certo entretenimento, mas não é agregador, cara. Se você passasse, vamos colocar aí, vamos colocar um cenário hipotético. Eu tenho dificuldade de leitura, eu pego a Bíblia para ler e eu tenho sono. Eu dobro os joelhos e quando eu vejo já estou chamando Jesus de Genésio e tal. Vamos lá, se você pegar o telefone que você usa, se você ficar 1 hora nele vendo uma mensagem de alguém sério, uma mensagem, não que você é o bichinho de Jesus, o bichinho de pelúcia de Jesus, mas que você encontre de fato alimento sustentável, é louvável. Agora, assim, você precisa ter a preocupação de que, assim, Salomão disse um negócio que depois Paulo vai associar lá na frente. Salomão disse que há um tempo para tudo. Quando a gente perde isso e não consegue gerir isso na vida, a gente não consegue desenvolver nada. Isso não é só o cristão, isso é o cidadão, o ser humano. Aí Paulo disse para os romanos o seguinte: eu estou escrevendo isso a vocês. Paulo relaciona uma série de situações e aí ele fala sobre o amor. E aí ele fala assim: eu estou escrevendo isso a vocês porque eu conheço o tempo. Ele diz: e digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O que Paulo está dizendo? O tempo não perdoa. Então, se você parar no tempo, os projetos vão ficar só no e se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse... Então, assim, dá para equalizar isso? Dá.
Dá para eu dosar isso? Dá. Quando? Quando eu estabeleço prioridades. Se você tem dificuldade de dosar isso aí, não é vergonha nenhuma você fazer ou num planner, ou no telefone mesmo, bloco de notas, já que você usa o telefone muito, faz um bloco de notas aqui, ó, vou dividir o meu dia. Esse horário aqui é isso, esse horário é isso, esse horário aqui é isso, esse horário aqui é o horário do meu devocional, esse horário aqui é o horário de eu cuidar do meu corpo, de eu praticar um exercício físico, porque a galera, tipo assim, tem gente que fica, sei lá, acorda às 8 da manhã, fica das 8 até a 1 da tarde, aí vai almoçar e dá uma distraidinha, depois voltam às 3 horas da tarde, é da hora de vir pro culto, ele vem pro culto. E aí aquilo sugou tudo que ele podia produzir no dia. Então assim, tem dificuldade? Faz um planejamento. Faz o planejamento. De tal hora a tal hora eu vou fazer isso e tal. E precisa cumprir isso. Não adianta também só planejar e ceder para o celular. Porque isso aqui não te domina, é você que tem que dominar ele. Eclesiastes 11:4, né? Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha as nuvens nunca ceifará. Né? Vai mexer no celular aí para ver o que você vai... Tá plantando o quê? Perca de tempo, né? Vamos ver o que você vai colher. Misericórdia. Acorda, crente. Eu coloquei aqui essa parte devocional, também acho muito importante, William, a gente priorizar no começo do dia, começar dando nosso tempo a Deus. Sim. Então, começou o dia, eu acho assim, antes de você pensar, vou pra academia, não sei, vou fazer esse curso pela manhã, antes de qualquer coisa, eu acho que deve ser dado esse tempo para Deus. Eu acho que é importante também essa questão. Eu coloquei a segunda pergunta, né? Como lidar com as distrações do mundo, tecnologia, redes sociais, sem perder o foco em Deus. Mas acho que já foi respondido aí, né? Na primeira já foi tudo, né? Vamos entrar aqui em espiritualidade e crescimento, que é o terceiro tópico que eu coloquei para a gente discutir, né? Como crescer espiritualmente, mesmo em tempos difíceis. Aí entra parte econômica, eu digo assim, Brasil. Nossa, é tudo difícil, como que eu vou crescer? Assim, eu digo, tá todas as perspectivas, todas as áreas da vida difíceis. Distrações, como a gente já citou agora nesse assunto anterior. Como crescer espiritualmente? Como você se manter firme, mesmo no meio das dificuldades, das tribulações, pode colocar assim. Isso. É correria, né, cara? Eu penso que assim, cara, é inegável que nós vivemos num mundo, é inegável que os problemas da economia afetam a gente, direta ou indiretamente. É inegável que as questões socioeconômicas, as questões políticas, enfim, tudo que acontece no mundo pode ou não afetar a gente. Agora eu penso que a igreja, ela precisa ter uma mente primária em Cristo e em tudo que rege o reino de Deus. Então, se você entender que a sua vida ela está na mão de Deus, não é que você vai deixar de fazer a sua parte. Entenda o que eu estou falando. Mas se você entender e internalizar que você vive na dependência de Deus, você vai fazer a sua parte, mas você vai depender única e exclusivamente do Senhor. Você vai conseguir se desvencilhar disso, dessas questões, e centralizar a sua mente para que você consiga desenvolver tudo que precisa. Agora, se eu me prender, trocou o governo, e agora? Meu Deus do céu, o que será? Eu não quero e nem vou entrar em questões polêmicas aqui, da gente olhar e falar, mas assim, vamos chegar no período eleitoral ano que vem. Quem a igreja apoia e tal, vou me prender a isso aqui, porque a igreja tem que ganhar o que a igreja apoia e tal. Não estou nem falando de A, de B, direita ou esquerda. Quem cuidou da igreja até hoje? Então, são nessas questões que eu tenho que me prender, eu tenho que fazer minha parte. Mas eu, como cristão, eu tenho que me prender nisso? Entende? Então, mas isso aí vai afetar no meu futuro e tal. O que o texto diz? Se o Senhor cuida daqueles que nem semeiam, nem cegam, que dirá de vós? Então, se conseguir manter essa centralidade naquilo que precisa
você vai ter êxito nessas outras tarefas. Que não é uma tarefa fácil também. Não estou dizendo que não estralar de dedos é simples, é fácil de fazer. Não, mas é preciso. É preciso, porque senão a gente acaba destoando daquilo que precisa seguir, né? O que significa na prática viver uma vida cheia do Espírito? É muito amplo isso, né, cara? É muito amplo. É porque algumas pessoas reduzem o ser cheio do Espírito à manifestação de poder. Vai muito além. Vai muito além. Se você... A plenitude do Espírito, ela gera fruto em você. Então, você reconhece alguém cheio do Espírito quando ele produz fruto do Espírito. Então, por exemplo, você pega o Pedro. Fala para mim que o Pedro ia pregar numa situação daquela de afronta antes do Pentecostes. Fala para mim que ele ia pregar. Se numa situação bem mais branda do que aquela, porque ali o texto diz assim que o pessoal deduziu que a galera encheu a cara do vinho lá dentro, né? O vinho de novo, e estava embriagado lá, falando de coisas que eles nem sabiam. Pedro sai para fazer a defesa, mas ele não sai para fazer a defesa com espada, que nem ele fez a defesa de Jesus lá na descida do Getsemane. Então, você pega o cheio do Espírito Santo, ele é transformado. O cara que resolvia com espada, agora vai resolver falando de Jesus. O cara que resolvia indo para cima, ou que até negou, agora vai testificar e testemunhar. Não, isso aqui não é embriaguez, isso aqui o profeta Joel já tinha dito. Lembra aquele Jesus que vocês mataram, do qual nós somos testemunhas de que ele ressuscitou? Então, isso aqui. E depois o discurso, você vê o resultado da palavra de alguém que de fato está cheio. Entende? Então, definir alguém cheio do Espírito Santo vai muito além de alguém que recebe a manifestação do poder. Você vai ter a constatação de que alguém é cheio do Espírito Santo numa fechada no trânsito. Você vai ter a constatação de alguém cheio do Espírito Santo numa bronca que o pai deu em casa. Vamos ver se ele vai falar, não, mesmo porque é normal você se irritar, eu já fui adolescente, é normal, você já fui jovem, é normal, não sou velho não, calma aí, mas já fui mais jovem, né? É normal você entrar em conflito, tipo, não concordo e tal, mas é teu pai, é tua mãe, você não vai bater a porta, ser cheio do Espírito Santo, não. Você não vai falar, pai, cala a boca, cheio do Espírito Santo, não. Porque isso aí vai comprometer a essência que está dentro de você. Entende? Então vai muito além. Ser cheio do Espírito Santo vai muito além da manifestação do poder. Ser cheio não é movimento. Acho que definiu. Não é movimento. Definiu. É movimento. Ainda que cause, mas, sim, mas não sim. é. Mas não é. Perfeito. Depois ele coloca no final como é que é aquele hino lá do crente menino? Coloca. Como é que é? O Corinthians? Eu posso ser crente menino, mas não adultero. Misericórdia, isso aí a gente para lá. Coloquei aqui também, e a gente pode partir agora para a atualidade de fé, que é o último tópico. A gente tem que correr aqui rapidinho. A cultura moderna tem afetado a forma como os jovens veem a Deus? Muito. Não tem afetado a essência de Deus, mas a forma como ele é visto, demais. Só amor, né? Essa falsa ideia de que a gente pode em algum momento manipular Deus ou tornar ele no molde, trazer ele no molde que eu quero que ele seja, cara, é complicado. Principalmente assim, a gente hoje vive num mundo de facilidades, né? A gente estava falando aqui antes de começar o programa. Ficou bonitinho, né? Ser cristão hoje.
Tá na moda, né? Tá em alta. Hoje... E eu não tô dizendo que, tipo assim, tá falando isso porque fulano não pode ser cristão? Não, pelo contrário. A essência do evangelho é essa, é arrebatar vidas e almas para o Senhor, mas dentro de uma realidade, né? Dentro de uma realidade. Agora, assim, embora os tempos vão mudando, a Bíblia é imutável e ela revela quem de fato Deus é. Então, Jesus, um certo tempo, em um dado momento da sua vida, ele vai dizer para os discípulos assim, o pessoal erra porque não conhecem as Escrituras, porque elas testificam de mim. A gente vive uma dificuldade porque hoje se tem muita autoridade sem autoridade no assunto, né? Você pega uma galera arrebatando milhões e milhares de seguidores e aí você vai ver. Complicado, hein? Não sendo dono da verdade de nada e tal, mas assim, em suma, o que de fato é Deus, o que a Bíblia revela de Deus, está longe desse cenário que a galera tem montado de Deus aí. Certo. Então, para o jovem se afastar dessa, talvez, pregação coaching, talvez desse evangelho, que não é o evangelho, pode falar, verdadeiro, né? Não, eu penso que assim, cara, quando acontece o tetelestai, o acesso é para todos. Qual é a fonte mais fidedigna sobre Deus que eu tenho acesso? Sobre revelar Deus para mim que eu tenho acesso? Qual que é? Acabou. Se eu conhecer, o texto diz o quê? Se eu conheço a verdade me liberta. Então ninguém me engana. A verdade é libertadora. Ninguém me engana. Então assim, é mais fácil trilhar por um caminho de superficialidade, só que esse é o evangelho verdadeiro? Esse é Deus, de fato? Entende? Então, é por aí. Eu penso que se você se aplicar à leitura bíblica, tanto devocional como a estudos mesmo a fundo, pô, tenho dificuldade nesse tema aqui, vou estudar a fundo, vou procurar subsídio, vou procurar conteúdo sobre o tema, vou procurar autoridades de fato no assunto, pessoas sérias. Porque assim, embora a internet seja um lugar onde você encontra muito McDonald's, falar na figura de linguagem para você entender, mas você encontra muita feijoada, cara. Entende? Encontra muita coisa sólida assim que vai te dar sustentabilidade. Então, ninguém está privado do caminho da verdade de fato. Quando você conhece a Bíblia de fato e o cara vem, por exemplo, vamos lá, Paulo, conhecendo os bereanos, Paulo vai falar para eles. Porque era Paulo, o pessoal de Bereia ia aceitar o que ele falasse? A galera, tipo assim, hoje, mas é o fulano de tal, ele já é uma autoridade no assunto, ninguém vai, não. Paulo falou assim, deixa eu ver se está escrito. Está escrito, Paulo, pode continuar. Não, Paulo, está escrito, não. Aqui, está dizendo assim. Então, não tem como você se prender a uma realidade falsa do evangelho quando você tem a verdade da palavra na sua mão, cara. Agora, se a Bíblia for só um livro distante para você, aí sem chance. É para lá. Para você, qual a importância das redes sociais? Redes sociais, eu digo assim, aparelho celular, como você disse mesmo, a rede social para o evangelho, como que pode ser usado para benefício do reino? Meu pastor fala, inclusive, um abraço para o meu pastor Luiz Ricardo. Meu pastor fala que é uma ferramenta importantíssima. Importantíssima. Ele lançou
não sei se é uma campanha ou se foi um tema na mídia da igreja que ele colocou. Inclusive foi aqui em Diadema ainda. Ele colocou assim, lançando a rede nas redes. Então, se você pega, por exemplo, as redes sociais alcançam hoje onde muitos veículos de comunicação não alcançam. Veículos tradicionais, assim. Então, a rede social alcança onde, de repente, um missionário ainda não foi. A rede social alcança, de repente, aonde eu não faço nem ideia. Então, por exemplo, é louvável você, por exemplo, tem o seu momento de devocional, você quer gravar ali para compartilhar, é louvável demais. É louvável demais, porque além de você estar praticando o seu devocional, se alimentando de Deus, você está compartilhando uma palavra e ajudando a enxertar num meio poluído algo limpo, puro, que vai de fato surtir um efeito na vida de alguém. Eu penso que assim, as redes sociais têm uma suma importância. Isso não só como cristão pessoal, isso no departamento, na congregação, na igreja, onde for. A rede social alcança pontos que a gente não consegue alcançar, cara. Então, suma importância. Tem que saber ser usado também. Sim. Agora você precisa ter maturidade e usar de uma forma saudável, né? Porque também, assim, você vai usar a rede social para criar polêmica. Já tem de monte, cara. Vou postar aqui quem inventou a roda. Eu não quero saber quem inventou. Vou postar um vídeo aqui para falar da altura, largura e profundidade da pedra do sepulcro de Lázaro. Cara, isso não vai mudar a vida de ninguém. Não vai mudar a vida de ninguém. Compartilhe ali uma palavra, compartilhe um louvor. Você foi chamado para cantar, você tem o ministério do louvor, pega o teu violão ali ou alguém que toca para você. Pode ser num cenário simples, com os recursos que você tem mesmo, mas propaga o nome de Jesus. Eu acho que é salutar. Perfeito. Para a gente finalizar, para a gente entrar numa muita reflexão na palavra, sim. Se você pudesse voltar 10, 20 anos atrás, qual conselho você daria para o William? Cara, essa é uma pergunta que ninguém nunca me fez, cara, mas eu já me fiz. Eu em um dado momento da minha vida, eu me perdi de mim mesmo. Mesmo exercendo o reino, mesmo exercendo tudo que eu exercia, mesmo exercendo o ministério, eu me perdi de mim mesmo. Então, chegou um tempo que eu passei a viver no automático. Entende? Eu pastoreava uma congregação em Diadema, eu era dono de uma pizzaria também em Diadema, e a minha rotina diária era essa. Eu acordava, fornecedores de materiais para pizzaria, casa, almoço, banho, igreja, depois da igreja pizzaria, fechar a pizzaria, casa. Eu deixei de viver. Isso me fez refletir no texto que um dia eu ouvi um companheiro pregando e ele usou de uma reflexão e aquilo veio em mim na hora, quando eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida. Porque isso me fez sofrer percas, algumas até irreparáveis. E essa displicência me fez entender que chegou um tempo que eu ganhei o mundo, mas por um momento perdi a alma. Todos nós temos um mundo para ganhar, não há problema nisso. Você tem os seus ideais, você tem o curso que você quer fazer, você tem a profissão que você quer alcançar, você tem a empresa que você quer ganhar, que você quer entrar, você tem o salário pretendido que você quer ganhar, você tem os bens que você deseja conquistar, o apartamento, a casa, o bairro onde você deseja morar, o carro que você deseja ter, ou a moto, não sei. Isso é um mundo que você tem para ganhar. Você só não pode perder a alma. Então, eu tinha ganhado aquele mundo. Eu consegui chegar onde eu queria chegar, onde eu desejei. Eu tinha o meu negócio, eu estava bem, mas eu perdi por um momento a percepção de empregar tempo no que era necessário. Certo, então seria esse o conselho. É. Ótimo, Glória a Deus. Eu quero, hoje foi o
bem corrido, né? Aos papos foi mais tempo conversando. Foi mais off do que on. Mais off do que on. Mas eu agradeço por você ter citado o convite. Até falei, Paulinho, foi muito receptivo, né? Eu te mandei mensagem, ele respondeu, aceitou na hora, eu fiquei muito feliz. E agradeço, quero fazer uma parte 2, claro. Vai voltar aqui, né? Cara, eu que agradeço, cara. Pra mim vai ser um prazer. Eu tenho um carinho muito especial pela Igreja do Planalto aqui. Embora, assim, eu não tenha aproximação de amizade, de vínculo de amizade mesmo, de frequentar a casa ou sair para tomar um café, alguma coisa com ninguém hoje aqui, mas eu tenho um carinho muito grande aqui, sempre fui muito bem recebido, sempre uma aceitação muito boa, muito bem tratado, enfim, para mim foi um prazer, uma honra estar aqui, e com certeza, quando tiver um novo convite para mim vai ser uma alegria. Claro, então, aqui no finalzinho, traz aquela reflexão para o jovem, que a gente tinha prometido, e a gente finaliza a programação. Fica à vontade. Então, eu quero ler um texto aqui, rapidinho, de Lucas 9. Lucas 9, 18, o texto vai dizer o seguinte, que Jesus estava com os discípulos. Reunido com os discípulos, ele vai perguntar para os discípulos, escuta, por onde vocês têm ido aí? Isso é logo depois que ele reúne o que a gente chama de grande comissão, né? Ele pergunta para os discípulos assim, por onde vocês têm ido? Onde vocês têm passado aí? Quem que esse pessoal diz que eu sou? Aí os discípulos respondem, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é o Messias, outros dizem que o Senhor é Elias, certo? Aí Jesus se vira para os discípulos e diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Pedro, que na maioria das vezes em situações assim se mostrou um tanto imediatista, vai dizer, Senhor, o Senhor é o Cristo de Deus. Pedro já... Só que a resposta de Jesus foi intrigante para mim, porque o versículo 21, depois da resposta de Pedro, Jesus vai dizer assim, e admoestando-os, Lucas diz que Jesus, nas palavras de Jesus, e admoestando-os mandou que a ninguém referissem isso. Jesus está dizendo para Pedro e para os demais discípulos, eu não quero que vocês digam mais para ninguém quem eu sou. Não parece destoar daquilo que eles precisavam fazer? Ele diz, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Aí ele, no 23, ele diz assim, e dizia a todos, agora ele não está dizendo mais só aos discípulos, ele diz, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, esse, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, Jesus está dizendo o que para Pedro e para os demais? Eu não quero ninguém aqui pelo testemunho que você está dando. Eu não quero ninguém aqui pelo que vocês estão dizendo que eu sou, que eu faço, e que eu quero que eles me conheçam e desenvolvam um relacionamento comigo. Porque a partir desse relacionamento pessoal comigo, e aqui Jesus deixa claro, ninguém é obrigado a servir Jesus. Não é uma questão de obrigações, da questão do pode ou não pode, é uma questão de desejo. Jesus diz assim, aquele que quiser, se alguém quer, se não quer, tá tudo certo, você vai assumir as consequências da vida que você vai levar, tá tudo bem. Agora, se você quiser, a primeira coisa que você precisa fazer é abdicar do que você quer para você, da vida que você idealizou. Então, Senhor, eu decidi que eu quero te seguir. Então você vai negar tudo que você tem como convicção. Aqui a gente pega aquela galerinha que diz, não, mas eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho meu livre-arbítrio. E aí, então... E aí, não, eu posso fazer porque eu tenho livre-arbítrio. Será? Aí a gente polemiza de novo. Será
que hoje, declarando-me cristão, eu tenho livre-arbítrio, ou eu abri mão dele para que a vontade de Jesus se estabelecesse em mim? Porque Paulo vai dizer aos Gálatas o seguinte: a vida que vivo, não vivo. É Cristo quem vive em mim. Então o que ele está dizendo? Eu abri mão de uma vida para viver a que ele tinha para mim. Eu não sou obrigado a servir a Jesus, mas a partir do momento que eu decidi que ele é o Senhor da minha vida, é ele quem determina o que eu vou ou não fazer. Então assim, se a gente perguntar, por que eu sou crente? Por que eu sou cristão? Uma galera vai falar assim, eu sou crente porque eu quero ir morar no céu. Então é só o interesse pelo céu. Então você é só mais um religioso, porque você está sendo crente pelo que promete. Então o budismo promete, a Umbanda promete, o Espiritismo promete, tem uma série de religiões aí que promete. Não, pastor, eu sou crente porque eu não quero ir para o inferno. Porque se eu for crente, salvo na pessoa bendita de Jesus, eu não vou para o inferno. Então você está querendo se livrar de uma condenação. É mais um interesse. Só que na proposta do Evangelho, Jesus nem cita o céu, cara. Esse texto que a gente leu aqui é a proposta do Evangelho. A gente vem imbuído de uma ideia, não, a gente serve a Jesus para ir morar no céu. Se a proposta do Evangelho nem fala de céu, Jesus disse, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Ele falou de céu? O céu é uma consequência, cara. Eu não posso ser cristão pelo que ele faz, pelo que ele dá, pelo que ele promete. Eu preciso vir a ele. É por isso que Jesus está dizendo para Pedro e os demais, não deem mais testemunho de quem eu sou para vocês. Porque Pedro podia dizer, ele é o cara que me deu uma pesca maravilhosa. Mateus podia dizer, ele é o cara que eu convidei ele para minha casa e ele me tirou de ser coletor de impostos lá e tal, e resolveu toda a minha vida, e hoje eu estou livre daquela máfia dos publicanos. Mas aquilo é um testemunho pessoal. Jesus não tem obrigação de fazer o que ele fez na minha vida, na tua. Então, não é vir para ele pelo que ele dá, pelo que ele fez ou pelo que ele promete. É vir para ele por quem ele é. E eu só conheço quem ele é quando eu me relaciono com ele. E aí eu abrindo mão da minha vida, ele vai estabelecer a vida dele em mim. Aí depois eu vou tomar a minha cruz todos os dias. Me chama a atenção aqui que ele diz assim, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia. Por quê? Porque a nossa vida cristã é processual. Todos os dias o Espírito Santo faz um trabalho interno em nós. Então, todos os dias eu tenho uma responsabilidade. Quando ele fala de cruz, ele está falando, tome as responsabilidades que essa vida comigo implica a você, e sejam elas quais forem. Eu sou se a gente for tratar de responsabilidades a título de cruz aqui, eu sou líder do departamento, tome essa cruz todo dia. Eu sou o pastor da igreja, tome essa cruz todo dia. E aí a gente pega, se você for pegar um contexto de um louvor que a gente canta, da harpa cristã, a gente diz que a gente leva a cruz, olha lá, tá até tocando lá no culto. O hino diz que a gente leva a cruz até por uma coroa trocar, não é isso? Se a gente abrir mão da cruz, não tem coroa, cara. Dentro de uma realidade, mas assim, é todo dia. Senhor, eu estou cansado. Não, eu já tinha te avisado lá atrás que era todos os dias. Não dá para chegar agora, sabe? E outra, não saia do lugar que você aceitou a proposta do Evangelho em busca de facilidades, porque dentro da proposta do Evangelho inclui tomar a cada dia a sua cruz. Só depois que eu reconhecer que foi por desejo, não por outra coisa, mas por desejo, que eu abri mão da minha vida para viver a vida que ele tem para mim e assumir as responsabilidades que essa vida tem para mim, aí eu posso ser chamado de seguidor de Jesus, porque aí ele vai dizer, depois desse processo, me segue. Antes disso, não.
Então, eu preciso entender a estrutura do chamado de Cristo para uma vida com Ele, para que eu possa ser chamado de seguidor de Jesus. Preciso entender que não é por obrigações. Então, esse tipo de fala, você vai no culto hoje, tem que ir, porque hoje é culto de ceia, né? Não tem, é que você não vem cumprir obrigações. Ou você vem pelo prazer que o salmista expressou, só de ouvir a notícia, ou você fica em casa. Aqui não é lugar para religioso. Então, se você entender esse processo, é porque eu desejo. Eu abri mão do que eu queria para Ele colocar o que Ele quer em mim. E eu assumo tudo que essa vida que Ele colocou em mim inclui. Aí eu estou pronto para dizer que eu sou seguidor de Jesus. Enquanto não, é isso. Glória a Deus. Vaso usado, hein? Vaso. Deus abençoe, William. Amém. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado pela palavra. Pelo bate-papo ainda curto, mas muito proveitoso. Agradeço a Deus pela sua vida. Carlos também que esteve aqui. Tá no off. O Carlos tá no off. Tá no escondido. Não tá falando hoje. Não tá falando muito hoje, não. Mas eu agradeço ao William, agradeço ao Carlos também, a todos que ouviram, compartilhem. Tenho certeza que Deus há de falar com mais gente. Tá? Quer passar um abraço para alguém aí? Não, quero deixar um abraço para toda a direção aí, o pastor Alessandro, o pessoal que está na coordenação de todo esse trabalho, vocês que desempenham um trabalho de suma importância. E esse tipo de trabalho aqui é o trabalho que vai alimentar uma rede social saudável e cristã. Então, se a gente, ao invés de... e agora eu vou precisar dar uma daquela de pastor pentecostal. Né? Se a gente, ao invés de compartilhar esse tipo de zombaria com o nosso movimento pentecostal, esse tipo de meme que não edifica ninguém, que a gente só tem graça para quem vive em desgraça, e deixando de fazer isso, compartilhar conteúdos como esse, e não estou dizendo hoje porque eu vim aqui, eu estou falando da essência do trabalho, a gente consegue filtrando aquilo que de fato é bom e inserindo conteúdos que vão edificar vidas, alcançar vidas, salvar vidas. É sobre isso. Grande abraço a todo mundo aí que está na direção. Obrigado vocês pelo convite. Para mim foi uma honra e um prazer mesmo servir com vocês. Isso aí, é sobre isso, né? Bora na correria então, né, Garça? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Semana que vem tem mais. Fique ligado. E é isso. Rádio NPF. Conectando vidas. Eita, esse é o locutor. Deus abençoe. Fique com Deus.